Policiais militares conseguiram evitar o resgate de presos da Penitenciária Estadual de Piraquara, a PEP-1, na madrugada desta segunda-feira. Houve tiroteio, mas a PM conseguiu apreender munições e ninguém foi capturado. Nos últimos dias, agentes penitenciários têm reclamado bastante das condições de trabalho da penitenciária. A imagem que você vê é do pátio de sol da Penitenciária Estadual de Piraquara, a PEP-1, como é conhecida. Agentes penitenciários dizem que os presos estão fumando maconha. Preparam cigarros, desfilam com eles na mão, tragam e repassam. Os agentes denunciam que a cena é comum no presídio considerado de segurança máxima. Este flagrante no fim de setembro teria sido apenas mais um. Depois de um certo tempo, ficou tão descarado que o agente filmava o preso e ele falava, pode filmar. Neste outro vídeo, divulgado ontem pelo Bom Dia Paraná, presos esbanjam arrogância. Meu primo, nós acabamos aqui pra vocês verem a desgraça, vai fazer essa cadeia do diabo aqui, mano. Os agentes penitenciários dizem que a arrogância dos presos chegou a esse ponto por um motivo específico. Eles perceberam que estão em número muito maior. Cada galeria ali tem 60 presos, 120 presos conforme a galeria, e tem um agente penitenciário. O vice-presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários também denuncia o sucateamento do presídio, inaugurado há 12 anos para ser dos mais seguros do Paraná. As paredes começam a descascar e os presos começam a raspar e de lá tiram os estoques. E com esses estoques eles cavocam pedaços de ferro da parede, pedaços de ferro das camas metálicas, e essas armas eles produzem artesanalmente, que são chamadas estoques. E aqui no estúdio a gente conversa agora com o comentarista de Segurança Pública do Bom Dia, o Coronel Jorge Costa Filho, ele que é doutor em Segurança Pública pela Universidade Federal do Paraná. Coronel, a gente observou aí essas imagens e foi dito ali pela Cristina Grêmio que em algum momento os presos perceberam que eles estão em maioria. Mas não é só isso, é um processo, né? Porque um preso, para chegar a afrontar um agente daquela maneira, isso já vem, aos pouquinhos, essa situação vem se agravando. Foi de uma hora para outra que o preso resolveu bater boca, digamos assim, com o agente, né? A sua afirmação está correta. Esse problema já é antigo. E o que faz com que essa diferença entre o volume de agentes e o volume de presos seja muito perceptível? A falta do investimento em tecnologia. Como se percebeu nas imagens, o sistema de acionamento das celas ainda é manual. Ou seja, o agente ele vai ter cela em cela e abre. E isso faz com que ele fique muito exposto para o preso. Se ele tivesse um sistema que as aberturas pudessem ser feitas à distância, e eles apenas monitorassem a entrada e a saída dos presos, isso iria dar uma maior segurança para o agente. Porém, a partir do momento em que ele fica exposto diretamente com o preso, esse contato é muito próximo e acaba ocorrendo o envolvimento, a pressão, e eles acabam, alguns se corrompendo por questões até financeiras e outros acabam se corrompendo por ameaças até a sua própria família. Então, acaba virando o domínio dos presos em cima do sistema frágil que existe hoje. Então, além do investimento no material humano, como a gente viu, a reclamação dos agentes, precisaria desse investimento em tecnologia. Que outras áreas ou de que outras maneiras a tecnologia poderia ajudar a desafogar um pouco o sistema, ou pelo menos a diminuir esse caos que a gente vê em quase todo o país, né? Hoje, a nível mundial, o que mais é utilizado é o sistema de controle eletrônico de movimento, que seriam as tornozeleiras eletrônicas. Com isso, você poderia fazer com que aqueles presos que estão em progressão de regime ou que são de baixa periculosidade pudessem simplesmente, em vez de ficarem segregados da sociedade, cumprir a sua pena através do monitoramento do Estado. Então, ele poderia ir trabalhar, fora do trabalho ele estaria em casa, e se ele saísse do seu percurso pré-estipulado e dos horários pré-estabelecidos, ele perderia essa regalia e aí sim ele entraria no sistema. Hoje nós temos presos que vão trabalhar e à noite voltam para o presídio. Se nós tivéssemos essa tecnologia, ele poderia ir trabalhar, em vez de voltar para o presídio e dar prejuízo ao Estado pela despesa da segurança, ele poderia voltar para sua casa e melhorar o processo de reintegração à sociedade. Inclusive, resolveria um outro problema, que é o convívio de presos de periculosidade diferente no mesmo ambiente, né? A gente tem
até o dito ladrão de galinha, com os grandes criminosos convivendo ali, né? A atual estrutura do nosso sistema hoje faz com que o preso ele se aprimore no presídio. Ele não entra no sistema prisional para se recuperar. Ele acaba entrando lá para entrar numa facção, porque ou ele faz parte de algum grupo ou ele é penalizado. Então hoje, quando a pessoa vai para o sistema, ela sabe que ela vai entrar para alguma facção criminosa. Agora o senhor está falando de tecnologia, dessa questão de portões abertos e fechados eletronicamente. Na época de reportagem eu tive a oportunidade de ir a um presídio que foi inaugurado há muitos anos aqui no Paraná e que era tido como o mais moderno do Brasil e que tinha, eu estive lá e vi isso, essa abertura eletrônica de portas. Esse presídio me parece que hoje é o centro de triagem. Que situação que se tem nesse presídio e por que outros como esse não foram construídos no Paraná? Na época eles alegaram pelo custo, só que quando você investe em tecnologia, você economiza em mão de obra. Então o principal para o Estado é fazer o equilíbrio entre o que é caro, e o que é seguro e o que é o melhor para a sociedade. Então o que na prática o que faltou foi um investimento de manutenção. Tanto é que por questões de superpopulação carcerária nas delegacias, essa unidade não foi nem usada pelo sistema prisional, mas sim pela Polícia Civil como um centro de triagem. Então ele está praticamente, as informações que eu tenho, que a tecnologia colocada lá, ela está praticamente sem manutenção. Agora, de medidas mais imediatas, porque esse investimento em tecnologia, claro, é algo que precisa ser estudado, licitado. Demora, né? É algo a longo prazo, digamos assim, ou médio prazo. Mas mais efetivamente a curto prazo, que medidas poderiam ser tomadas para diminuir esse problema? Bom, o que poderia ser feito já está sendo feito, que é o trabalho de revisão nas penas, que já Inclusive, possibilitou... a gente teve uma diminuição considerável do número da população penal. Isso, o que pode ser feito a curto prazo é só isso, fazer uma avaliação, porque nós temos presos que ainda continuam presos, que deveriam ter direito à liberdade, estão dando, na realidade, um prejuízo para o Estado e ocupando vaga. Mas a médio prazo, infelizmente, vai ter que ser investido no sistema. Para a gente encerrar, Coronel, uma outra medida, não sei se o senhor tem notícia se isso ocorre ou não, o rodízio de agentes penitenciários, ele é feito, não seria saudável que fosse feito talvez com mais frequência para evitar problemas de corrupção? Não aquele em que o agente se corrompe por conta de ameaças, né? Até a própria família, como o senhor falou, que aí, obviamente, é de se compreender que a pessoa acabe se corrompendo, mas puramente por dinheiro, ou seja, quando você diminui o relacionamento de tempo, quando aquele agente específico passa menos tempo com aquele grupo de presos, não diminui essa incidência, essa chance de corrupção? O correto seria ser feito um sistema entre as alas do presídio e, inclusive, entre presídios. Quanto menos tempo ele conviver com o preso, menor é a facilidade para a corrupção e para o sistema de ameaças. Então, o ideal era um rodízio permanente. Ok, Coronel, obrigada pelas informações, obrigada por vir aqui começar o dia aqui com a gente, viu? Obrigado, bom dia para vocês. Até a próxima.